Abençoe a todos. A paz de Senhor Jesus. Uma ótima noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Glória a Deus. Sou filho de Deus. Vamos compartilhar, povo. Eu não sou mais escravo do medo. Compartilhar a live. Sou filho de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Vamos compartilhar a live em nome de Jesus. Aleluia. Escolhido fui. Na vida, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu povo. A paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória. Mais uma noite aqui para honrar e glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo do Pela medo. graça, dom, favor não merecidos, somos filhos de Deus. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Glória a Deus. Vamos falar para os filhos de Deus nessa noite. Glória. Tema maravilhoso. Quem são Deus. Tema maravilhoso. Filhos de Deus. Glória a Deus. Seja edificado nessa noite. Eu quero aproveitar e te pedir, compartilhe essa live. Isso. Dê a oportunidade da sua rede social. Aleluia. Está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. É uma noite especial hoje. É uma noite em que a gente vai te esclarecer Meu Deus. o que é ser filho de Deus. Glória a Deus. Compartilha. Faça a sua pergunta. Participe dessa live. Deus te abençoe nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda. Filho de Deus. Glórias a Deus. É o tema da live de hoje. Coisa boa, hein? Meu Deus. Eu sou filho de Deus. Sou Aleluia. filho de Deus. Glória a É Deus. isso que a gente vai conversar com você nessa noite. Meu Deus. Mas como o nosso trabalho aqui, quem dá a direção é o Espírito de Deus, É. vamos orar para que o Senhor, Ele tome a condução e te alcance através do poder da palavra. Aleluia. Pastor Luiz Carlos, pode fazer uma breve oração? Glória a Aleluia. Deus. Meu Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Através do Senhor, meu Deus, que possa abrir as nossas mentes, Aleluia, que a sua Deus. palavra possa entoar para aqueles que estão do outro lado, para poder entender que hoje é um tema que às vezes pensamos que é simples, mas que as pessoas que estão do outro lado possam entender de uma forma diferente, com o teu amor, Deus, para que o Senhor possa transmitir para elas que o teu amor é grande em Aleluia. todas as coisas. Aleluia, Deus. E elas cooperam para tudo que faça ao bem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos bater uma palma para Jesus nessa noite? Vamos? Glória a Deus. Mais uma noite aqui, meu irmão e minha irmã, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez, felizes, apesar das nossas atribuições, da correria do dia a dia. Estamos aqui felizes, Meu Deus.
por termos a oportunidade de trabalhar para Jesus, né, pastor Maurício? Então, boa noite pro povo aí, pastor Maurício. Boa noite, povo, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez diante dessa ferramenta chamada internet, Facebook, para ser ferramenta de Deus, para ser instrumento de Deus para a sua vida. Hoje um tema muito importante, um tema até um pouco polêmico, mas eu creio que se o Espírito Santo nos orientar aqui, até o final dessa live você sairá esclarecido. Aleluia. O que é ser filho de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, muito boa noite. Obrigado por permitir que nós estejamos dentro aí da tua casa, do teu trabalho, aonde você está, né? E eu te peço mais uma vez, compartilhe essa live. Faça com que a palavra de Deus seja propagada, seja arauto da palavra de Deus, seja anunciante da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, que pode todas as coisas, Ele vai se agradar de ti nesta noite. Então estamos com um tema que foi nos dado pelo Espírito de Deus, um tema muito interessante. E eu quero que você preste atenção, porque existe muita confusão com esse tema que nós propomos para estar passando aí hoje. Eu quero, antes de mais nada, falar para você que está nos assistindo, falar para você que depois vai assistir essa gravação, que a nossa proposta aqui não é fazer acepção de pessoa. Exatamente. A nossa proposta aqui não é denegrir ninguém, não é separar ninguém. A nossa proposta nessa noite é te esclarecer segundo a palavra de Deus. Com um tema que o Espírito de Deus nos deu, pastor Maurício. Verdade. Sou filho de Deus. Nessa noite nós queremos mostrar para você, sobre a palavra de Deus, o que é ser filho de Deus. E nós somos sempre direcionados pela palavra de Deus, né, pastor Maurício? Sim. Nós pegamos como base a Epístola Universal, a primeira Epístola Universal de João, no seu capítulo 3, no versículo 1, a parte A, que é o início do versículo, que vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai, e esse Pai está com P maiúsculo, então esse Pai aqui é o Pai Deus, é o Deus Pai. Então vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Essa noite é uma noite esclarecedora para a tua vida. Essa noite é uma noite em que você vai entender sobre a palavra de Deus e segundo a direção desses homens de Deus que aqui estão, vai te esclarecer o que é verdadeiramente filho de Deus. Quando a gente fala sou filho de Deus, o que é que isso significa? E nós temos uma proposta nessa noite aqui de hoje, né? O que é filho de Deus? Nós temos essa proposta aqui para os pastores. Todos são filhos de Deus. Como se tornar filho de Deus? E agora, mais interessante, quais são as vantagens de ser filhos de Deus? É isso que a gente quer esclarecer para você hoje nessa noite. Eu te peço mais uma vez, compartilha. Quando você compartilha, você dá a oportunidade dos teus amigos da tua rede social, eles estarem tendo acesso a esse conteúdo que é a palavra de Deus. A proposta aqui é que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Então, meu irmão, Deus te abençoe nessa noite. A pastora Érica já está ali na retaguarda. Estamos aqui hoje com a diaconisa Merinha, esposa do pastor Maurílio. Estamos aqui com a obreira Jussara, levita da casa do Senhor. Glória a Deus. Minha filha, a Isabela, está aqui e a Duda está lá em cima. Não sei por que não está aqui embaixo. Quero já aproveitar e agradecer a nossa ovelha Lucilene. Ela me mandou aqui, pastor. A paz do Senhor. Ela disse que ia ser a primeira a entrar aqui. Então, Lucilene, Deus te abençoe. Amém. Cadê a máscara que ela fez pra gente? Deixa eu pegar lá. Vamos agradecer ela aqui. Quero agradecer aqui a Elísia Maria, Deus te abençoe. Pastor Mauro, meu pastor, Deus te abençoe, meu pastor. E a nossa obreira amada Cristiane Brum. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então nessa noite, olha aqui, ó, a nossa amada, querida irmã Lucilene, né, pastor, fez para... Nos presenteou essa máscara aqui muito linda. Ficou linda, né? Está aqui Glória com a a Deus. logomarca da nossa igreja, Igreja do Avivamento, que fica na rua Licânia, número 289,
bairro Gardênia Azul. E eu já aproveito essa noite, eu já vou pedir para o pastor Luiz Carlos Tatuzinho se apresentar à igreja, etc, né? É importante. Pastor. A paz do Senhor, igreja. Eu sou da Igreja Central do Jabu, entendeu? Assembleia de Deus. Se coloca na rua Vitor Guizardi, ali no centro do Jabu mesmo. Meu pastor presidente é o pastor Natanael. Glória a Deus. Pastor Natanael, benção aí, se o senhor estiver me vendo, tá bom? Eu sei que a tua idade não permite o horário, mas a sua filha, pastora, está vendo. Eu agradeço, tá? Glória a Deus. A todos aí, tá? O pastor Luiz Carlos, né, ele está aqui nos ajudando, né, com o recurso que ele tem, homem de Deus, um evangelista nato, tem um trabalho maravilhoso lá na Praça São Petersburgo, não é isso? Isso. Que está retornando agora para a glória de Deus, né? Um evangelismo muito lindo. Então, o pastor Luiz Carlos é um amigo, a gente se conhece já muito, desde a infância, desde a juventude, e o Senhor nos uniu, né, pastor? Para que possamos continuar dando seguimento à obra dele. Então, nessa noite, meu irmão, passa muito rápido, tá? Filho de Deus, sou filho de Deus. E eu já quero passar a bola aqui para o pastor Maurílio. Meu Deus. Pastor Maurílio, segundo os seus estudos, segundo a direção do Espírito de Deus, o que é filho de Deus? Meu Deus. Aleluia! Glória! O que é filho de Deus? Tudo que nós iremos falar aqui terá como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Porque nós entendemos que ela que é a nossa bússola. Verdade. É ela que nos instrui, nos orienta a fazer a vontade de Deus e entender o que Deus quer de nossas vidas. Aleluia. Então, partindo desse princípio de que é a Bíblia que vai dar essa direção para saber quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus, eu sempre te oriento a ler a palavra de Deus. Independente da religião que você caminha, ou de repente você não caminha em nenhuma religião, não tem nenhum interesse de praticar nenhuma religião, até porque nós aqui nós não seguimos religião, nós seguimos a Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus Cristo, ele não é religião. Amém? Então, de acordo com essa pergunta que o nosso querido pastor Cristiano fez, diz assim: o que é filho de Deus? Quando nós vamos no Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 12, glória a Deus. Quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém? Então, o que é filho de Deus? Filho de Deus são todos aqueles que creem e receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Ser filho de Deus, existe um conceito, existe um caminho a seguir. A gente pode aí depois destrinchar um pouco mais, mas o caminho básico é esse aqui. Para você ser filho de Deus, tem que receber e crer que Jesus Cristo é o Filho. Glória a Deus. Amém. Pastor Luiz Carlos, carinhosamente chamado Pastor Tatuzinho. Meu Deus. Eu ficava meio sem graça de chamar ele de Pastor Tatuzinho, mas ele mas gosta. Todo mundo me conhece. No Facebook dele estava no Pastor Luiz Carlos Tatuzinho. Então, meu Pastor Tatuzinho, o que é ser filho de Deus? O que é filho de Deus? Eu vou pela linha que o nosso pastor Maurílio trouxe, né? Mas eu vou deixar rapidamente para instruir, para que vocês entendam aí do outro lado. Em Romanos 8, 15 diz assim, ó: recebeste um espírito de escravidão, quando era do mundo, para que outro esteja em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Que eu posso explicar assim, falando, quando você leva o teu filho biológico, né, para a praça, lá tem outras crianças da mesma idade. E essa criança, você tem um cuidado especial por ela, não tem? Que é teu filho. Se ela vai cair, opa, não vai cair, olha, não sobe aqui que tu vai cair. Mas a outra criança que tem a mesma idade do seu filho, está lá do outro lado, cai.
ela não é a mesma criança, da mesma idade. É assim que Deus trata, pelo amor que Ele tem para se tornar filho dele. Não é que você não seja filho, mas é uma criação de Deus. Todos dois não são criança? Há uma diferença de tratamento, não é? Então é aqui que eu deixo. Glória a Deus. O que é filho de Deus? A gente não combina nada, né? Mas eu separei esse versículo também, que está em Romanos 8,15. Eu quero já deixar claro aqui para os nossos amados amigos, irmãos que estão nos vendo, né? A gente dá uma direção, mas assim, o texto bíblico é o Espírito de Deus que faz cada um de nós selecionar, né? E a partir disso a gente procura edificar a tua vida. Eu separei esse mesmo texto, pastor Luiz Carlos, que está lá em Romanos 8,15, que vai dizer: pois eu estou esclarecendo o que é filho de Deus, né? Amém. Romanos 15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Então, Abba, Pai quer dizer meu Pai, Pai. Então, o que é filho de Deus? É você ter a condição de chamar Deus de Pai. Aleluia! Como está aqui no final de Romanos 8,15. Abba, Pai. Aqui o escritor, que é o apóstolo Paulo, do livro aos Romanos, ele quando bota clamamos, dois pontos, está entre aspas. Abba, Pai. Ser filho de Deus é você ter a condição, você ter a legalidade, você ter a direção, conforme o próprio texto está aqui, selecionado pelo Espírito de Deus, né? Adotados pelo Espírito de Deus, e aí você pode chamar Deus de Pai, conforme Paulo escreve aqui as cartas aos Romanos 8,15, que no final diz Abba, Pai, para meu Pai. Está falando: Deus, tu é meu Pai, Pai, Paizinho, Abba, Pai. Então, ser filho de Deus poderia ter muitas outras bases bíblicas, né, pastor? Poderia ter muitas outras, né? Mas essa aqui eu achei ela bem sucinta, ela bem direta. O que é filho de Deus? É você ter a condição de chamar Deus de teu Pai. Pastor Maurílio, quer desdobrar algum assunto aí? Então, explicar aquilo que já é simples para nossas vidas, para quem de repente tem um outro entendimento, é bem complicado, porque falar que é filho de Deus hoje em dia, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que se tornou uma gíria. Todo mundo é filho de Deus. Ah, aquele filho de Deus, coitado daquele filho de Deus ali. E a luz da Bíblia, para você se tornar, para você ser filho de Deus, é necessário que você tenha um caminho. É necessário que você siga um caminho. E esse caminho é através de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isso, conforme o pastor Cristiano disse aqui, e tiver com o coração realmente aberto de entender que somente através de Jesus nós podemos chamar de Deus, de nosso Pai, fica mais fácil, porque no mundo isso é uma coisa espiritual, né? É verdade. É uma coisa espiritual. De repente você fala assim: mas eu também sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou um trabalhador, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Mas existe um caminho a seguir, existe um conceito a seguir, uma regra a seguir. E é isso que a gente vai tentar aqui abrir a tua mente com relação a isso. O interessante, pastor Maurílio e pastor Luiz Carlos, e esse povo lindo que está aqui nos assistindo aqui na nossa sala, esse mesmo texto que está lá em Romanos 15, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus, e ele também dá outra máxima aqui, está dizendo que nós não somos mais escravos. No início aqui do louvor, né? Eu não sou a gente botou louvor do Fernandinho. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Então esse texto, quando você declara Deus Pai como teu Pai, automaticamente você deixa de ser escravo de qualquer sistema, você deixa de ser escravo de qualquer situação, você deixa de ser escravo de qualquer condição. Então chamar Deus de Pai é ter a condição de ser liberto e não ser mais escravo.
Amém? Podemos seguir alguma coisa, pastor Queria Hélio? explicar para o povo a diferença de criatura. Vai, galera, vamos chegar. Vai chegar nessa. Glória a Deus. Vamos chegar nessa linha aí. Queremos agradecer aqui a missionária Lamar. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por nos ajudar. Deus Compartilha, meu irmão, para que a palavra de Deus alcance. Isso, é importante. Silvia Marques Soares. Deus abençoe, Silvia. Glória. É Amiga do pastor. amiga tua? É? Guilherme, ô Guilherme, meu filho, Deus te abençoe. Compartilha aí, Guilherme. Deus abençoe. Guilherme participou aqui. O Guilherme é filho da missionária Lamar. E a Kátia Regina, ô Kátia, Deus te abençoe, Kátia. Em nome de Jesus. Quem? Evaldo Gonçalves. Evaldo, meu Deus, cantor top. Evaldo Gonçalves, meu Deus, Deus te abençoe. Tá com um bebezinho lindo que eu vi no Facebook, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Tá tudo de pé na tua vida, as promessas dele, meu irmão Evaldo. Então vamos lá, a gente já deu mais ou menos uma direção, o que é filho de Deus. E agora eu vou deixar os pastores aqui um pouquinho nos três. Todos são filhos de Deus. Essa é a nossa a próxima fase aqui. Aí entra a criatura. Todos são filhos de Deus. Eu, antes de mais nada, assim, a proposta nossa, né, é esclarecer segundo a palavra de Deus. A gente não quer fazer separação, a gente não quer fazer dissensão, a gente não quer fazer acepção de pessoas, mas te esclarecer, conforme a nossa primeira pergunta, o que é filho de Deus? É aquele que tem condição de chamar Deus como Pai. Mas a próxima pergunta é: todos são filhos de Deus? Eu vou passar a bola para o pastor Tatuzinho. Eita, Pastor Tatuzinho, contigo mesmo. todos que estão nesse plano aqui, nessa terra que a gente vive, né? O salmista no Salmo 24 vai dizer que a terra e toda a sua plenitude e todos que neles habitam pertencem a Deus. Isso. Pertencem a Deus. Todos que habitam nessa terra aqui, pastor Luiz Carlos Tatuzinho, são filhos de Deus? Nem todos são. Por que sentido? Eu quero explicar. Porque existe, todos são criatura criada por Deus. O animal é criado por Deus, toda a terra é criada por Deus, como o pastor falou, Salmo 24:1 diz, né? Que o mundo e aqueles que nele habitam é de Deus. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas como eu vou diferenciar? Eu vou deixar em Efésios 2 para poder entender um pouquinho. Que diz, Efésios 2:4, rapidamente, diz assim, 2:3, minto. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Entende? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filho da ira. Meu Deus. Como os outros também. Eu, pastor Cristiano, Exatamente. quando a gente ainda éramos criatura, né, perante a Deus, criado por Deus, existe uma diferença, é uma diferença espiritual de ser criatura e filhos. Por quê? Tem um conteúdo espiritual nisso, que diz assim, ó, no 4: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, Aleluia, Deus. pelo seu amor que Ele tem por mim e por ti. Aleluia, Deus. Entende? Que nos amou tanto que Ele deu o seu único filho, que é Jesus Cristo, pela graça. Aleluia, Deus. Estando nós ainda mortos, que quer dizer pelas ofensas, quer dizer a nossa iniquidade que a gente cometia, erros que nós cometíamos, Ele nos vivificou junto com Cristo pela graça. Aleluia, Deus. E Glória por a Deus. isso nós receberemos a salvação através do amor de Deus. Glória a Deus. Deus te ama como me ama. Mas existe, como eu falei logo lá no início, existe um carinho diferente. Como você trata o seu filho? Você não trata com tanto carinho? E o outro, se for um vizinho, é uma criança, você tinha que tratar igual, mas você tem uma diferença. Esse que é o amor de Deus. Aleluia. Como você tem um amor pelo seu filho, essa é a diferença de criatura Glória a para a Deus. espiritualidade de Deus. Meu Deus, olha só, gente, ó, isso é importantíssimo, né? A gente entender que, conforme a resposta,
que a pergunta é: todos são filhos de Deus? Fica ligado, porque isso é importantíssimo. Eu quero falar para você o seguinte: existem linhas de pensamentos, né? Filosofias, dizeres, jargões, e que dizem que todos são filhos de Deus. E aí o que acontece? O povo fica no engano, pastor Maurício. Exatamente. Fica no engano, não busca o conhecimento da palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus vai dizer que meu povo perece por falta de conhecimento. Aí fica todo mundo nesse engodo que existe nesse sistema aí e não procura saber a verdade. Então a questão é: todos são filhos de Deus? A bola está com o senhor, pastor Maurício. Eu realmente não gostaria de responder essa pergunta. Mas não recua não. Porque Sai devagar, Gideão. é algo polêmico demais. Como é que você vai chegar pro pai que não é cristão, que não segue a Jesus Cristo, falar que ele não é filho de Deus? Quando você ouve isso a todo tempo, a todo instante, porque a nação brasileira em si, ela crê em Deus, ela confia em Deus, ela confessa a Deus, só que de várias formas, de várias maneiras, de vários caminhos. E esse que é o grande problema, porque você quebrar uma cultura, quebrar assim uma forma de pensamento, é muito difícil, pastor. Mas nós estamos aqui guiados pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, eu já falei isso aqui uma vez. Se você quer aprender de matemática, compre um livro de matemática, de inglês, compre um livro de inglês. Mas se você quer aprender de Deus, os caminhos de Deus, os conceitos de Deus, não tem outro livro a não ser a palavra de Deus, a não ser a Bíblia. Amém. Todos nós, irmãos, nós, infelizmente, eu quero te dizer isso, nem todos são filhos de Deus. Eu ia fazer essa pergunta objetivamente, que você estava fugindo pro lado. Todos nós não somos filhos de Deus, irmãos. Agora, criatura, todos nós somos. A gente vai ser inseridos como filhos de Deus através de um caminho, que é através de Jesus Cristo. Vou tentar exemplificar de uma maneira bem popular mesmo, bem assim, fácil. Nem todo mundo que joga no time do Flamengo é flamenguista. Tem muito vascaíno ali que joga pelo time do Flamengo, ou vice-versa, vascaíno que é flamenguista, o tricolor que é botafoguense. Nem todo mundo que está naquele time ali é aquele time de coração. É essa forma que nós temos que entender. É dessa forma que Deus olha pra gente. Ele olha assim: todo mundo, tudo ali é minha criatura, tudo é. Mas existe uma maneira para ele se tornar filho de Deus, que é através de Jesus Cristo. Então, glória a Deus. Infelizmente, irmãos, olha, nem filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, isso é uma palavra esclarecedora. E ainda vou um pouquinho além, tá? Nem todo mundo tem coragem de pregar essa palavra. Né, pastor Maurício? Né, pastor Luiz Carlos? Por isso que eu fiquei assim. Então, assim, eu sei que é um assunto difícil, é um assunto que pode dar desdobramento, né? Mas nós aqui temos compromisso com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, todos são filhos de Deus? Eu falo para você, não. E por que todos não são filhos de Deus? Deus tinha uma proposta para todos nós. Deus fez um jardim lindo. Deus colocou Adão no jardim e falou para Adão cuidar do jardim. E Deus deu algumas ordenanças, pastor Maurílio, pastor Luiz Carlos, pastora Érica, Merinha, Jussara. Deus deu ordenanças para o Adão, falou: não faça isso, não faça aquilo. Todos nós, né, conhecemos essa história. E Adão desobedeceu a Deus. Deus, quando dá uma ordem, Deus como nosso Pai, quando dá uma ordem para a gente, é porque você, quando dá uma ordem para o seu filho, não é porque você quer o bem dele? Com certeza. Quem é que vai dar uma ordem para o filho para fazer mal para o filho? Ninguém. Então, quando Deus falou para Adão, e olha que Deus, na viradinha da tarde, ia conversar com Adão, imagina. Olha só. Um pai conversando com o filho. Mas Adão desobedeceu, todos nós conhecemos essa história. Verdade. Então, a partir daí, foi que até o pastor Luiz Carlos tocou aqui, acho que no texto lá em Romanos. O homem tornou-se filho da desobediência. Como o texto que o irmão aqui usou, passou a ser filho da ira de Deus, da desobediência.
ele foi desobediente e passou a ser filho da ira de Deus. Então, a partir daí, deixou de ser filho e se tornou criatura. Meu Deus. O assunto ainda vai desdobrar mais um pouco. Mas Deus, ele não mudou a proposta dele para mim e para você, como filhos. Ele não mudou. Apesar de eu outrora, eu cristiano, eu não gostava de crente, não achava que a Bíblia era um livro de engodo, um livro para enrolar um povo, um livro para botar todo mundo no curral. Mas a partir do momento que eu consegui entender, e que conforme a gente narrou aqui em Romanos 8,15, que o Espírito de Deus, conforme o pastor Luiz Carlos falou aqui, isso é no âmbito espiritual. A partir do momento que o Espírito de Deus me deu o entendimento, eu sei como é ser filho de Deus. Então, meu irmão, por mais que pareça uma palavra assim, meio radical, né? Uma palavra que seja seletiva, uma palavra que queira separar um povo do outro, né? Uma palavra preconceituosa, é a palavra de Deus que diz para mim e para você, que nem todos, conforme o salmista diz lá no Salmo 24, a terra, a sua plenitude e todos que nelas habitam pertencem a Deus. Mas nem todos que estão nessa terra podem ser chamados filhos de Deus. Existem prerrogativas, existem caminhos que a gente precisa e a gente vai demonstrar hoje aqui ainda. Glória. Né? Porque a próxima... Quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Não, tá. A próxima, olha, meu Deus, o tempo já está acabando, pastor. O nosso próximo passo aqui, próximo passo, a gente já mostrou para você, né? O que é ser filho de Deus? É conseguir declarar Deus, Criador dos céus e da terra, como teu Pai. Amém. A gente falou aqui, todos são filhos de Deus? Não. Agora, como se tornar filho de Deus? Eita, Pastor Maurício, ele está contigo agora. João Como 14. se tornar filho de Deus, meu irmão? Abre a tua Bíblia aí, ó. Se tiver com a Bíblia aberta, vai lá em João, capítulo 14, versículo 6. Meu Deus. Aonde o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, disse: Eu sou o caminho, a verdade Eita glória. e a vida. Pregar Glória isso a ontem, Deus. pastor. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Alguém pregou isso ontem, pastor. Ao Pai se não for por mim. João 14, versículo 6. Glória. Aleluia. Então, para você se tornar um filho de Deus, não tem outro caminho. Cuidado com o que estão pregando para você. Cuidado com as instruções. Cuidado com a forma. Porque, pastor Cristiano, pastor Luiz Carlos, isso até se ensina dentro da escola. A escola ensina, às vezes, que para chegar a Deus são diversos caminhos. E eu vou até ser bem sincero, você pode até chegar a Deus, sim. O problema é depois que você chega a Deus. Meu Deus. Que aí depois que você chega a Deus, para onde você vai, que é o problema. Que para você dar a vida eterna somente através de Jesus Cristo. Então, uma forma, todos os caminhos vão chegar a Deus, vai chegar. O problema é depois, irmão. Então, para você se tornar um filho de Deus, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? João 14, versículo 6. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Ninguém vem ao Pai senão Senão por mim. Esse por mim é Jesus Cristo. Pastor Luiz Carlos Tatuzinho. Eu estou me sentindo à Glória vontade a para Deus. chamar ele de Tatuzinho. Estou me sentindo à vontade. Pastor Luiz Carlos Tatuzinho, como se tornar filho de Deus? Em Gálatas 3,26 fala que é pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas eu vou numa linha lá atrás para poder entender aí o povo que ainda está em dúvida, né? Que eu creio que tem muita gente que está em dúvida, que nós aqui, mesmo sendo pastores, a gente quer passar de uma forma para você compreender. Que diz assim, eu vou voltar depois em João 8,42, quem está aí pode abrir aí. Mas eu vou dizer lá atrás, no livro de Gênesis, disse que Jacó tinha 2 filhos, né? Isaac, né? Isaac tinha 2 filhos. Olha só a diferença, irmão. Como a gente pode dizer isso aqui, se tornar filho. Isaac teve 2 filhos gêmeos. Um se chamava Esaú e Jacó. A Bíblia diz que ele ficou cego pelo tempo, que ele ficou muito velho e já não enxergava mais. Mas a Bíblia diz que ele amava mais Esaú porque ele gostava desse filho, porque tinha uma caça,
caçava o animal e colocava para ele ali um alimento que ele gostava. E a sua mãe, a sua esposa, a mãe de Jacó, amava mais Jacó. Olha a diferença, não são os dois, não são filhos dele? Não são? E diz que ela amava mais a Jacó. E ouviu ele comentar, ou fazer um comentário rápido, né? A respeito de Isaac, para Isaac lá construir. Ela foi e pegou e falou para Jacó: olha, eu vou fazer aquele guisado, né? Bem gostoso, como teu pai gosta. Aí Jacó olhou e falou assim: olha, mas ele vai me reconhecer porque eu sou menor, não tenho pelo no corpo. E meu irmão tem pelo, é grande e tem uma voz diferente. Olha só, irmãos, para você entender no texto como nós podemos nos tornar filhos. Não existe diferença, existe, né? E você vê, porque um amava mais o outro e a mãe amava mais o outro. Vou concluir rapidamente. Diz que a mãe foi lá e fez, e Jacó foi até o seu pai. Ele já não enxergava, mas tinha que ouvir. Eu reconheço a voz do pastor Maurílio, que eu conheço, do pastor Cristiano, da pastora Érica, e disse que Jacó chegou. Aí quando ele falou: tu já veio, já trouxe o meu alimento? Já, pai. Foi Deus que colocou. Olha só a situação. Ele já era para ouvir a voz de Jacó, que tinha diferença. Está entendendo a parte espiritual do ser humano quando morre, né? Espiritualmente. O que quer dizer? Vou deixar para concluir em 8,42. João de 8,42. Disse-lhe assim: pois Jesus, para aqueles homens que estavam lá criticando ao Senhor Jesus, se ele era realmente filho de Deus, né? Como nós somos, tem que ser em espírito. Se Deus fosse o vosso Pai, falando para aqueles homens, certamente me amarias. Pois quem eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não podes ouvir a minha palavra. Deu a analogia de entender porque somos nos tornar filhos? Glória a Deus. Nós não podemos ser filho do engano. Temos que ser filho da verdade, como falou o pastor Maurício. Glória a Deus. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele. Porque se ele é o caminho, você não vai se desviar. Se ele é a verdade, você não vai mentir. E se ele é a vida, tu não vai morrer em Cristo. Só vai morrer em Cristo. E vai viver e ressuscitar em Cristo. Só até aqui. Então nessa noite a gente está com um tema, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sou filho de Deus. E a gente está passando para você, a gente poderia passar muito mais coisa, que a Bíblia é rica nesse assunto, né? Mas como o nosso tempo é remido, né? A gente está passando o que é filho de Deus, a gente já passou isso aí para você. A gente já passou para você se todos são filhos de Deus. E agora a gente está no questionamento como se tornar filho de Deus. Então o pastor Maurílio já deu a explicação, o pastor Luiz Carlos já deu a explicação. E eu peguei um texto que está lá em João 1, versículo 12 e 13, que vai dizer: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Qual versículo, pastor? João 1, Evangelho. versículo 12 e 13. Isso aí. Contudo, aos que o receberam Isso. e aos que creram em seu nome, olha só, tem dois Receber, tem que crer. tem que crer. Aí o texto está dizendo que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é muito claro a palavra de Deus aqui. Pois é. E o versículo ainda continua aqui: aos quais não nasceram por descendência natural. Aí entra na questão espiritual que o pastor Luiz Carlos comentou aqui recentemente. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando você recebe a Jesus Cristo e você crê no nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, não é o irmão Cristiano, não é o irmão Maurílio, não é o irmão Luiz Carlos, a palavra de Deus está dizendo que aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito, olha só, direito Aleluia. de se tornarem
filhos de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, só tem um jeito de eu e você a gente se tornar filho de Deus. Pois é. Por adoção através do crer em Jesus Cristo. Por adoção através da gente receber a Jesus Cristo como nosso libertador. Meu Deus. Por adoção através da nossa fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É. Através da nossa fé, que conforme diz o próprio Evangelho de João no seu capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo estava lá, era o Verbo, era a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Então é através da crença de crer e de receber a Jesus Cristo, ao nome que é acima de todos os nomes, é que nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus está muito clara, meu irmão. Olha, João, no seu capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma palma para Jesus, né? Palmas pra Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Se não fosse por ele, Meu irmão, eu profetizo que você que está nos assistindo e que você que compartilhou, que essa live aí alcance as pessoas, alcance seus amigos, alcance as pessoas que precisam desse esclarecimento. Porque infelizmente, meu irmão, nessa época é pregado o evangelho, é pregado uma pregação, pastor, Pois que é. está enganando. meu Deus. Infelizmente é isso que está acontecendo. É. A pregação dessa época é a pregação de bens materiais, a pregação dessa época é uma pregação de tanta coisa, menos da verdade. Pois é. Então, meu Que irmão, é Jesus Cristo. se você de repente está em alguma denominação e essa denominação ela não tem o ato de você falar, eu declaro a Jesus, meu irmão, você precisa declarar. E ainda vou mais um pouquinho à frente, pastor, não está aqui não. Além de você declarar, você ainda precisa passar pelo batismo, Exatamente. que é o mandamento de Jesus. Quando fala vou receber a Jesus, é receber todos os mandamentos. Jesus manda. Jesus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Olha só. Isso. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado terá o direito de ser chamado filho de Deus. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, estamos quase no Aleluia. final. Jesus Estamos quase no é final e tem tanto assunto bom aqui para falar para vocês. Então, tá entendendo? É através de adoção no mundo espiritual, a partir do momento que você declara a Jesus Cristo como teu Redentor. Laís, minha filha, Deus te abençoe. Laís, pastor. Levita. Levita de Deus, da casa de Deus. A mãe da Alex, Laura, mãe da Laura. meu presbítero Alex, um dia você vai estar nessa live aqui com a gente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Alex. Então já estamos correndo, vamos correr aqui, pastor. Tem 15 minutinhos só de live, né? Isso, dá mano. tempo de você ainda compartilhar. 15 minutinhos só. Meu Deus. Agora a gente vai encerrar essa live falando para você, né? A gente já apertou um pouquinho dizendo o que é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Como se tornar filho de Deus? Agora eu vou facilitar a vida dos pastores aqui. Finalmente. Quais são as vantagens de ser filhos de Deus? Pastor Maurílio, vai. Agora facilite a tua vida. Glória Quais a são Deus. as vantagens de ser filhos de Deus? São inúmeras. É verdade. Mas Não, dava para falar até amanhã, a né? principal dela Ó, é que você vai ter vida eterna. glória a Deus. Essa é a principal vantagem de você se tornar e ser filho de Deus. Você vai ter vida eterna ao lado do Pai, ao lado de Deus. Mas tem muitas outras, como você vai ter ânimo em meio a circunstâncias como essa que nós estamos vivendo. Porque você vai ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia, Então, Deus. o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas através dele nós teremos ânimo. Glória a Deus. Aleluia! Através de você ser filho de Deus, uma das vantagens é que ele vai suprir, escuta isso, ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia, Deus. Agora entenda que a necessidade, de repente a tua necessidade hoje é de ter um poste na garagem. Meu Deus. A minha também é, da pastora Érica, de todo mundo é, irmão. Mas
as tuas necessidades. Deus, quando você se torna filho de Deus, quando você caminha, quando você aplica Mateus 6,33 na sua vida, que é buscar o reino de Deus, você declarar que você é de Jesus Cristo, Glória a Deus. declarar que você é de Jesus, eu boto a minha mão no fogo, irmãos. Se você está realmente com esse desejo ardente no coração de se tornar um filho de Deus, Ele Aleluia, vai Deus. suprir todas as suas necessidades. E tem muitas outras, irmão. São inúmeras vantagens, mas a principal dela, pastor Cristiano e pastor Luiz Carlos, é que você vai herdar a vida eterna. Meu Deus. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, olha só, essa noite é uma noite especial, meu irmão. Essa live é uma live especial, esclarecedora. Então, é até para a gente rever o que está sendo falado, o que está sendo dito, né, pastora Érica? Meu Deus. Porque, olha, muita gente, né, esse tipo de ministração, né, esse tipo de exposição da palavra de Deus, a gente não vê em tudo quanto é lugar, não. Porque, infelizmente, o povo quer enganar mesmo os filhos de Deus, né? Então, nessa noite, a gente já está quase no final. Pastor Luiz Carlos, tatuzinho. Meu As Deus. Glória a vantagens. Deus. Quais são as vantagens de ser filhos de Deus? Eita, Jesus. As vantagens são, está lá em Gálatas 4, versos 6 e 7, diz assim, que nós vamos ser herdeiros e co-herdeiros Olha. em Cristo, porque Ele enviou o seu Espírito Santo. Mas eu vou deixar aqui, que se encontra em João. João é muito rico. Riquíssimo. Capítulo 20, versos 30 e 31, que diz assim, ó. Jesus estava falando assim, ó. Porque eu operei em sinais em presença aos discípulos, né? Nós daqui somos discípulos de Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Né? E em muitos outros sinais que estão escritos nesse livro aqui, ó, que é a Bíblia. Meu Deus. A Bíblia é rica, é um manual de instrução para mim, para você aprender o dia a dia o que é e o que ter as vantagens está em ser filho de Deus, né? Aí diz assim, ó, no finalzinho aqui, o 31. Este, porém, foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Para você ter uma vida, tem que ter o nome de Jesus gravado lá no livro. O teu nome, né? O meu e o teu, né? Glória a Deus. Para que a gente possa ser herdeiro. Não vai ter condenação, vai acabar, né, as fofocas das pessoas, né, meu pastor? Como o senhor comentou, né? Poxa, a gente às vezes quer ser... O que a gente vai diferenciar de ser filho e não? Quando a gente não é filho, a gente fofoca, fala mal do outro, né? Né, meu pastor? Passa uma pessoa na rua, tô dirigindo um carro, ele me dá uma fechada, eu fala aquele palavrão que ninguém quer ouvir, né? Isso é a diferença de ser filho e não ser, né, meu? Essa é a vantagem que a gente vai herdando. Se eu mentir, eu não minto mais, né? Se eu roubava, eu não roubo mais. Não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente vai aprender. Essas são as vantagens de Cristo, de ter o amor dele conosco. É verdade. Só até aqui, meu pastor. Só Vou até deixar aí, o seu pastor. concluir. Meu Deus. Fabiano Cabral está nos assistindo. Deus abençoe, meu irmão. Bem-vindo, em nome de Jesus. E o Edson Rocha Nascimento. O Edson tem uma história linda, cara. Edson ele é amigo meu, nós trabalhamos juntos. E o Edson passou por uma situação na vida dele, mas hoje Edson é para-atleta. Meu Deus, é uma história linda a história do Edson. Edson, Deus te abençoe, tá? Meu Deus. Tá bom, meu irmão? Deus te Força aí. abençoe. Filho de Deus. Então estamos quase no finalzinho. Meu Deus, esse relógio aqui, eu não sei não. Deixa eu ver no meu outro relógio. Quase no final. Então nós nessa noite falamos para você, estamos falando para você, sou filho de Deus, é o tema dessa live. E falamos aqui para você o que é filho de Deus, né? Os pastores aqui discorreram. A minha fala foi que você ser filho de Deus é você ter condição de chamar Deus como teu pai. Depois, nós falamos aqui para você, todos são filhos de Deus. E a Bíblia é muito clara para dizer que nem todos são filhos de Deus. E na sequência, nessa ministração de hoje, como a gente pode se tornar filho de Deus.
Então não tem outro caminho, conforme os 3 pastores aqui dissertaram. É através de Jesus Cristo. Você se torna filho de Deus através de Jesus Cristo. É recebendo e reconhecendo ao nome de Jesus que você se torna filho de Deus. E nesse finalzinho a gente está falando quais são as vantagens de ser filho de Deus. A gente poderia passar a noite toda aqui falando para você quais são as vantagens de ser filho de Deus. Eu separei um texto aqui, o pastor Luiz Carlos até deu uma pincelada aqui, só que ele foi lá em Gálatas. Eu trouxe um texto aqui que está lá em Romanos, no seu capítulo 8, versículo 17, que vai dizer, se somos... está na ligação, né? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A minha versão aqui, RC, é um pouquinho diferente, mas eu gostei dessa versão, né? Existe uma herança. A gente está falando aqui quais são as vantagens, né? O pastor Luiz Carlos mencionou alguma coisa nesse plano, vida eterna. O pastor Maurílio mencionou vida eterna, e eu estou falando para você, meu irmão, que existe uma herança, porque o texto aqui está dizendo, é muito claro, herdeiros de Deus. Ó, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e herdeiros de Deus. Na versão ARC da minha Bíblia, fala, aqui também está, e somos co-herdeiros de Cristo. Então, meu irmão, existe uma herança que você... Lembra aqui no início, quando nós falamos direito, e teve o direito de se tornar filho de Deus? Cadê? Onde foi isso? E deu-lhes, ó, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam e aos que crerem em seus nomes, deu-lhes o direito. Lembra que eu falei, deu direito? Então esse direito é o quê? A herança que Deus tem para você e para mim. Então, meu irmão, nessa noite a gente precisa entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O texto vai dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. E por que isso? Existe uma herança, existe algo magnífico. Esse plano aqui é só um aprendizado, não sei como é que a gente fala, é só uma passagem. Esse plano é algo que a gente precisa realmente passar. Mas existe algo muito maior, porque Deus, Ele é um Deus galardoador. Aleluia. Ele é um Pai que cuida. Ontem foi o dia dos pais, está sendo coincidência, a gente está falando de filho hoje, e ontem foi dia dos pais. E aí a gente está falando num Deus Pai nessa data de hoje. Exatamente. Parece até que a gente está prosseguindo, está seguindo até a data do dia dos pais, né? Mas a gente está falando de filho. Então, para a gente ser filho, Deus é o nosso Pai. E Deus, Ele tem uma herança magnífica para a tua vida e para a minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, pega essa palavra esclarecedora para a tua vida. Amém. Jesus Cristo, a gente tem que crer e receber Jesus Cristo. Estamos quase no finalzinho. Eu espero que essa live tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui os pastores darem suas considerações finais. Eu vou encerrar correndo aqui, pastor Luiz Carlos. Vamos lá, suas considerações Olha só, finais. o pastor Cristiano botou, essa herança não é money não, gente. A herança é que diz lá em 1 Pedro, os filhos vão desfrutar de herança. Herança é família em Cristo, gente. O amor de Deus, vão passar a ser filhos da família em Cristo Jesus. É isso, a herança é essa, tá? Meu Deus. Glória a Deus. Pastor Maurílio, suas considerações finais que eu vou encerrar aqui. Querido, quer se tornar filho de Deus, aceita Jesus, reconhece Jesus, creia em Jesus Cristo, para você se tornar filho de Deus. Amém? Se você quer se tornar filho de Deus, é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Amém. Meu irmão e minha irmã, nessa noite que a gente está passando para você um assunto até um pouco difícil, porque tem desdobramentos, né? É possível que depois alguém venha fazer uma pergunta para os pastores aqui. Mas eu lembro que eu falei aqui no início que Deus tinha um plano para você, né? E Ele não mudou esse plano. A gente encerra aqui em Romanos dizendo que tem uma herança. Olha, somos filhos, logo somos herdeiros. E eu quero que você entenda o que eu vou te falar aqui agora. Deus, Ele fez um jardim. Deus tinha uma proposta para a gente. Ele fez um jardim e colocou Adão. Adão é considerado o pai da humanidade. Mas Adão, pela desobediência,
passou, depois de Adão nós viramos criatura, porque a ira de Deus é desobediência. Deus deu ordem, Adão desobedeceu. Passado algum tempo, Deus pegou um outro pai, pastor Maurílio, Noé, um pai de família, e falou: Noé, entra nessa arca, que da tua descendência eu vou refazer tudo. Então Deus pegou o pai Adão, Deus pegou o pai Noé. Mas passado algum tempo, como a nossa natureza é dada algumas coisas ao pecado, passado algum tempo o homem já estava fazendo as mesmas coisas. Aí Deus, com a sua infinita misericórdia, lá de cima olhou para outro pai, que ele nem sabia que ia ser pai ainda, Abrão. Falou: Abrão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que ainda te mostrarei, que te farei pai de uma grande nação. Ele era velho, avançado de idade, 15 anos depois nasceu a promessa dele, né? Então, Deus pegou um pai, pegou outro pai, pegou outro pai. A história vai passando e Deus pega um outro pai, José, pai lá no Egito, pai de Manassés e Efraim, para dar prosseguimento ao povo de Deus. A história de José termina e Deus pega um outro pai, Moisés, para conduzir o povo pelo Nordeste. Então Deus, você perceba que Deus está sempre colocando um pai para mim e para você. Meu Deus. Passado entrou na terra de Canaã, a terra prometida, o povo continuou dado ao pecado, o povo continuou não entendendo o que é que Deus queria. Aí Deus deu talvez o maior pai de Israel teve, que é Davi. Isso. O maior pai que Israel teve foi Davi. E engraçado que o texto vai dizer que da descendência de Davi viria o que iria reinar para sempre. Jesus. Mas a gente sabe que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, os filhos de Davi não deram seguimento à adoração, à prostração. Meu Deus. E aí, meu irmão, eu e você, meu Deus, chegamos no Filho. Glória a Deus. Olha só, Deus ele arrumou pai desde o início da história. E no final de tudo, Deus pegou um filho para fazer eu e você termos um pai que é o mesmo pai dele. Então é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito, que tem essa prerrogativa, que nos dá esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Deus, ele não mudou a proposta para a tua vida e para a minha vida, mas nós precisamos entender que existem preceitos que eu e você precisamos seguir. Isso. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de princípios e Ele não muda os princípios dele. Então, meu irmão, que nessa noite, nessa live, um tema até um pouco difícil. Na semana passada eu achei que o tema seria tranquilo, mas é um tema difícil. Entenda que é através de Jesus Cristo que eu e você nos tornamos filhos de Deus. Obrigado, e as vantagens de ser filhos de Deus são inúmeras, imensas. E eu vou falar mais uma. A paz que excede todo entendimento, a paz de Deus vai te guardar dos teus sentimentos e do teu coração em Jesus Cristo. E nessa noite eu te agradeço. Vamos passar 2 minutinhos aqui da live nessa noite em nome de Jesus, mas não se aborreça. Eu te agradeço por você ter participado nessa noite que nós falamos que somos filhos de Deus. Deus te abençoe nessa noite. Obrigado por ter participado. Glória a Deus. Obrigado. Compartilhe essa live. Glória a Deus. Não há como você vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me